Vamos abrir o nosso livro Nascidamente. Mantenha aí ao seu lado também a sua Bíblia aberta. Página de número 72 do livro Nascidamente. Estamos agora concluindo, hoje eu creio que nós vamos concluir o capítulo de número 5, a árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. E daí na página 72, eu vou pedir hoje à noite que os irmãos prestem bastante atenção no que nós vamos dizer, porque é uma coisa muito importante o que hoje será dito. Porque nós vamos tratar de algumas questões, como por exemplo, nós vamos tratar acerca daquela frase, daquela expressão, o homem tornou-se como Deus, né? Ou, não morrerás, mas serás como Deus. Então nós temos aqui um problema nessa questão, para nós podermos entender isso. Primeiro é o fato de que a serpente, em Gênesis capítulo 3, ela engana a mulher, né, engana ali Adão, com um argumento dizendo, é certo que não morrerás. E com a promessa de que comendo do fruto, o homem seria como Deus. Então essa é a voz da serpente. E a pergunta que eu faço a vocês é, a serpente teria falado a verdade? Serás como Deus? Eu pergunto isso porque depois que o homem come do fruto, presta atenção no argumento, e que Deus então trata com a mulher, com o homem, com a serpente, e trata com a terra, lá em Gênesis capítulo 3, vocês podem abrir por gentileza, para a gente fazer esse contraste. Capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o capítulo 3, versículo 5. Vamos ler o versículo 5 e também o versículo 22. Por que eu estou trazendo os irmãos para esses dois textos? Vamos prestar bastante atenção, pais meus queridos, sejam bem-vindos. Por que trazer a esses dois textos? Porque no 3:5 é a serpente falando, e no versículo 22 é Deus falando. Então nós temos que discernir essa questão, tá bom? Então veja, no versículo 5 é dito, porque Deus sabe, é a serpente dizendo para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ok? Agora veja no capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então esse é um primeiro problema que nós hoje queremos tratar. É um dos problemas que é a serpente dizendo, Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então o homem come e depois Deus parece, ratificar o que diz a serpente, dizendo, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então essa é uma questão que nós queremos trazer para vocês, para esclarecer este ponto, não é? Então vamos, a partir do nosso livro, nós vamos lendo aqui e vamos decifrando essas questões. Página 72, último parágrafo dessa página. Vou pegar o penúltimo parágrafo quando diz, e diante desse monólogo, ok? Então diz, e diante desse monólogo interior do homem, somente a sua consciência testemunhava o drama da tentação. Esse parágrafo aqui nos situa no processo de queda do homem.